Olá pessoal, todo mundo bem? Como estão por aí? Meu nome é Carlos Santiago e este aqui é o Meeple Mecânico. É isso mesmo. E hoje temos uma pequena sequência de unboxings. Logo, hoje temos Balde de Caranguejo, um jogo de Joca Júnior. Foi feito pelo financiamento coletivo da Bucaneiros lá na Meeple alguma coisa, eu esqueci o nome. Enfim. Meeple Starter, lembrei. E é um jogo bem simples, bem divertido. Aqui está dizendo de 2 a 5 jogadores de 14 anos ou mais, mas pode servir até de 7, 8, tendo consciência e tendo noção de como funcionam certas lógicas e tirando algumas regras, alguma coisa, consegue fazer facinho. Duração média de 20 minutos, arte feita por Dandy. Trabalha em equipe para organizar os caranguejos. Organize o balde, fique atento e complete as missões. Até onde o seu grupo consegue chegar. Então, esse é um jogo feito pelo Joca Júnior. Conheço ele lá da OPSP, Oficina do Playtest de São Paulo. Muito interessante, muito legal. Caixinha bonitinha, resistente. Com bastante espaço, acredito que caiba o jogo eslevado aqui. Perfeito. Manualzinho do jogo, balde de caranguejo. Então, os componentes, modos de jogo, modo ligeiro, missões, como se joga, mais cartas de caranguejo, o final de jogo e alguns outros tipos de missões e outras atividades assim. Então, temos aqui o jogo. Sai daqui, ó, papel. O jogo é dividido em algumas missões, em algumas missões, das quais você tem cartas de missões 3, cartas de missões 2, cartas de missões 1, as cartas de balde. Então, temos algumas promos, é claro. Como foi o financiamento coletivo, ele tinha vários jogos juntos. Tinha o Pool Party, tinha o Amazon, tinha mais algum outro. Acho que era o Frost, aqui, ó. Era o Frost Shelter e o Balde de Caranguejo. Você conseguiu comprar os 4 numa caixa muito bonita. Comprei só esse mesmo. Então, as cartas são divididas em cartas vermelhas, azuis, verdes e amarelas. E as cartas Oshi, bem bonitinhas. Cartas vermelhas indo de 1 a 9. 1 a 8. Azuis também de 1 a 8. E verdes de 1 a 8. E amarelas de 1 a 8. Com 1, 2, 3, 4 cartas Oshi. Balde de caranguejo é um joguinho simples e divertido, em que você joga da seguinte forma. Você primeiro embaralha seu jogo, embaralha suas cartas. Acho que eu fiz besteira, eu deveria ter tirado as cartas Oshi, né? Acho que era isso. 3, 4. Você embaralha as cartas. E você as dispõe na sua mesa em um formato circular com 8 cartas. Então, mas primeiro de tudo você separa as cartas de missões, como eu separo aqui. Missão 1, missão 2 e missão 3. Então vamos para missão 1, missão 2 e missão 3. Se você vai jogar de 2 jogadores, você separa uma carta Oshi para cada jogador. Então você tem a carta do jogador 1, vou simular uma partida de 2 jogadores. E então você coloca as cartas na disposição de círculo. Então, nossa, uma aqui embaralhada horrível, seu Carlos. Então, aqui.
E no meio dessa disposição semicircular ou circular, como vocês estão vendo aqui, você coloca uma carta de missão, que ela é o padrão que você e o seu grupo tem que cumprir. Então, as cartas de missões funcionam da seguinte forma. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais centralizado, para vocês poderem ver todas as cartas. Minha embaralhada não foi muito boa, e o jogo começa dessa forma. E aí você dá 3 cartas para cada jogador. 3 cartas para cada jogador. Então, 1, 2, 3, jogador 1. 1, 2, 3, jogador 2. Vou deixar aberto aqui no cantinho, porque é só demonstrativo. A compra fica próxima. E aí o que você faz? Você vira uma carta de missão 1. A parte doida desse jogo é que você tem missõezinhas do estilo em que você tem que fazer a carta estar desta forma, assim. E este é um dos grandes desafios do jogo, porque você tem que fazer a parte relacionada a isso. Basicamente isso aqui diz o seguinte: entre 2 cartas verdes tem que ter uma carta. Entre 2 cartas vermelhas tem que ter 3 cartas. Nenhuma carta entre azul e nenhuma carta entre aquela ali. Então eu tenho que olhar como está a disposição do meu jogo e alinhar o tabuleiro de formas que eu vá descartando as cartas. Então, cada jogador sempre com 3 cartas na mão. Essas são as mãos dos meus jogadores aqui. Como vocês veem, são mãos muito ruinzinhas. Enfim. Para cumprir essa, eu tenho que ter uma carta entre 2 cartas verdes. Uma carta entre 2 cartas verdes. E 3 cartas entre 2 cartas vermelhas. Como vocês estão vendo, eu só tenho uma carta vermelha. Aqui eu já tenho uma missão cumprida, porque eu tenho cartas verdes e eu tenho uma carta entre as cartas verdes. Para resolver essa outra parte aqui, eu tenho que fazer uma carta entre 3 cartas vermelhas. Então eu poderia colocar uma aqui, compraria uma carta. E aí tem a parte de colocação das cartas, que é relacionada aos números. Eu só posso colocar as cartas seguindo uma proporção de cores iguais não podem ser colocadas juntas. Cores iguais não, desculpa. Você tem que colocar cartas de mesma cor só podem ser colocadas se a carta for maior que a carta da mesa. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão aqui um 2, não posso jogar. Um 4, não posso jogar. E cores diferentes eu posso jogar se elas forem maiores ou iguais, menores ou iguais da mesa. Então, essa vermelha eu posso jogar aqui em cima deste 1. Tanto que eu poderia jogar em cima desse 4, mas aí eu estaria estragando a minha parte aqui. Vou jogar tudo com a mesma mão e pronto. Vou pegar mais uma. E aí tem outra aqui, seria outra vermelha. Então, vermelho é o maior. Colocaria... Vermelho é o maior, eu colocaria... Aonde? Aqui. É isso. E é isso. Basicamente eu não fiz nada de útil nesse jogo. E não consegui finalizar a primeira parte. Mas enfim, o Balde de Caranguejo é um jogo interessante, bem divertido você jogar. Eu lembro que durante a parte com o Joca, em que eu fiz a parte do playtest com ele lá, tinha a maneira de você jogar esse jogo de uma maneira solo. Em que você fazia... Deixa eu pegar essas cartas. Eu tirei a missão? Acho que eu tirei a missão, tirei. Em que você arrumava o jogo, arrumava a organização da mesa. E aí você tinha que fazer Então, era indiferente dos números. Se eu me lembro bem, você tinha que fazer... Era 2 cartas de cada cor. Então, pronto, era isso. Eram 2 cartas de cada cor. Deixa
ficam sem baralharia. Indiferente dos números, bem. E aí você coloca na proporção normal, como você faria no jogo. E aí você viraria a carta de missão. E mexendo as cartas, você teria que arrumar esse padrão. Então, você precisa ter aqui uma carta entre duas verdes. Logo, mostrei para cá. Uma carta entre duas verdes. E nenhuma carta entre as azuis. E nenhuma carta entre as amarelas. Então, eu preciso então que essa seja azul. Eu preciso que esta seja verde. Nenhuma carta entre as amarelas. Aqui eu cumpri as 3 da vermelha. Aqui eu cumpri as 3 da amarela. Mas eu não cumpri as 3 das azuis. Então eu posso inverter desta forma. Porque eu tenho uma entre as verdes, 3 entre essa e 3 entre essa. Dessa forma eu cumpri a missão. Então o modo solo você funciona girando as cartas e vendo até onde você consegue chegar nas missões. Missão 2, novamente. Compre uma carta e joga uma carta. 6 cartas entre a verde. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar isso aqui. 6 cartas entre a verde. Uma carta entre a amarela. Nenhuma carta entre a azul. 3 cartas entre as amarelas. Agora tem um pequeno puzzle para resolver. A 6 tem que manter lá. De que forma eu poderia resolver essa? 0 tá certo. Tem que resolver essas 3 da amarela primeiro, então, talvez. Então, eu vou inverter estas com estas. E... é isso. As 6 estão certas, a 3 está certo. A azul é nenhuma. Então, vamos azul para cá e para cá. Nossa, isso está complicado. Como é que eu posso resolver esses 3? O 8 está certo. Tem aqui a 6 entre a verde. Claro. Essa aqui? Não. Esta vem pra cá. E esta vem pra cá. Vamos lá. Tem uma entre a vermelha. 6 entre as verdes. 3 entre as amarelas. E nenhuma entre as azuis. Segunda carta resolvida. Então, feito. 2 missões resolvidas. Posso passar para a missão 3? Não. Enfim, esse é o balde de caranguejo, a maneira em que você resolve o jogo e as missões. Fiz uma versãozinha rápida aqui. E é isso aí. Então, esse foi o nosso videozinho de hoje do Meeple Mecânico com o balde de caranguejo. Jogo divertido. Apesar de estar dizendo na caixa de 2 a 5 jogadores, ele pode também ter um modo solo em que você consegue jogar sozinho ou fazer um modo competitivo. Bem interessante, bem legal. É isso aí, gente. Por hoje é só. Acompanhe os próximos vídeos. E é isso aí. Até mais.